aprovação a sentença de 42ª sessão ordinária da AGE. Obrigado pela presença de todos. Uma falta do conselheiro Sérgio. Vamos à pauta. Eu queria para aprovação à ata da reunião passada. Quem aprova permaneça como está. Aprovado. Danilo, o processo, você tem pauta desse processo da... Não, é da... Não, a outra. SMS. E a Ação Araguaína. Eu fiz esse processo, presidente, 2014, final 70, 85, a Paraguai Limitada, aquela questão do ICMS, que operando por no estado de Goiás, ele faz a média e também para a Secretaria da Fazenda, a questão da isenção do ICMS do óleo diesel das concessionárias da região metropolitana de transporte de passageiros. Foi encaminhado aqui a solicitação para a cota complementar da Rápida Araguaia, haja vista que reabsorveu as atividades da Leste. Então, ela solicitou a inclusão da média da Leste, que é de 3,16% a operação, referente ao lote 5 do contrato de concessão. Foi feita a análise pela gerência de transportes e a média ficou em 41.667 litros mês, calculados conforme consumo da Leste Transporte Coletivo. Salientando que compete a Secretaria da Fazenda, liberar quanto ao aproveitamento da conta complementar, e manifesto favorável a esse cálculo e encaminhamento da CEFAS, passando a cota da Rápida Araguaia, que é de 1.548.750 litros, para 1.590.416,67 litros de óleo diesel. Relatório igual. Quem concorda com o relator permaneça como está. Aprovado. Tem uma pauta? Se os conselheiros concordar, vamos fazer a caminhada atlântica e depois a sanhada e depois a Inversão de pauta. Inversão de pauta. Quem que está com o processo? É o processo do item 21.2, processo 2012, final 0943. O processo eu retornei a pauta aqui, estava na pauta da reunião passada. O representante da Atlântica esteve comigo nessa reunião passada e tive uma certa dúvida por conta de outros processos que ele me apontou que foram analisados aqui pelo Conselho em reuniões pretéritas. Então, eu solicitei a retirada da pauta, estou retornando aqui agora. Bom, esse processo, em suma, a Atlântica Construções, Comércio e Serviços Limitada, a concessionária que administra o terminal rodoviário de Anápolis, foi autuada por infração ao artigo 67 da Resolução 52/2004, Conselho de Gestão, não cumprir a determinação de substituir os assentos danificados localizados nas áreas de espera dos pisos inferior, superior e em frente aos guichês de vendas de passagens. O prazo era de 30 dias. Aí
GR voltou em nova fiscalização um ano depois e ainda não tinha sido cumprida essa não conformidade, essa determinação. Bom, a princípio, o relatório da reunião anterior, sendo apenas uma questão de procedimento, mas se os conselheiros quiserem, a gente pode entrar no mérito aqui, porque a questão de procedimento desse processo. Foi apresentada defesa na Câmara Setorial. A Câmara Setorial decidiu por manter o auto de infração. Logo em seguida, eles apresentaram um recurso intempestivo. Foi apreciado aqui pelo Conselho Regulador e foi encaminhado para a cobrança indicativa. Eles foram notificados da dívida ativa e apresentaram um pedido de revisão. O pedido de revisão foi apreciado, quem relatou foi a conselheira Ana Carolina, aqui no Conselho Regulador, e não deu provimento ao pedido de revisão e retornou para a dívida ativa e procedimento da cobrança. Administrativo, R$500. Bom, novamente notificado no financeiro, administrativo, eles entraram com um pedido de revisão, novamente, o segundo pedido de revisão, que foi distribuído para mim. Já estava aqui, foi distribuído para mim. Solicitei uma manifestação do jurídico. Quando o processo estava no jurídico, eles apresentaram o terceiro pedido de revisão. Então, o jurídico manifestou aqui que ele já tinha transitado em julgado administrativamente. Né? Já tinha transitado em julgado administrativamente. Cabia a gente ficar analisando e reanalisando aqui as questões que a gente já tinha sido discutidas aqui no Conselho. A de revisão é só para quando tem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de anular a decisão anterior do nosso Conselho. Em decorrência da existência desses pedidos de revisão, de todo jeito, eu acabei analisando o mérito aqui, mas o mérito a gente observa que são assuntos que a gente já vinha debatendo aqui no Conselho e outros processos que a gente não vinha aceitando. Inclusive foram 5 processos que foram relatados pelo conselheiro José Duarte naquela reunião anterior. 3 processos foram anulados, mas 3 autos de infração foram anulados. Você me falou, foram 3, mas porque teve uma falha formal nos autos de infração. Eles foram lavrados com fundamento apenas na lei da GR e no contrato, mas não tinha dosimetria, não tinha ali uma referência exata do que era o auto de infração. Os outros 2 que foram mantidos foram exatamente iguais a esses aqui. Eles tinham sido fundamentados com a resolução 526, que estava em vigor e ainda está em vigor. Então, presidente, em síntese é o relatório. E antes de votar a aprovação, vocês querem usar a palavra? Senhor presidente, eu gostaria de usar a palavra. Meu nome é Juliano Galdino, sou advogado da Atlântica. Em referência a esse processo específico, eu tinha ponderado com o conselheiro Danilo que esses 2 anteriores que foi decididos pelo relator José Duarte, colocado em votação pelo José Duarte, foram sobre a mesma situação. Então, ponderei com ele que, pela resolução 526 da GR, a primeira penalidade que poderia ser aplicada seria a advertência, posteriormente sim a aplicação da multa. E esse daí é o primeiro. Esse é o primeiro e os outros 2 anteriores que foram julgados nas sessões passadas são posteriores e foram mantidas as multas. Então, ponderei com ele a possibilidade de conversão da penalidade de multa para advertência. Então, seria essa a nossa sustentação agora. Conselheiros, vocês acabam a alegação de defesa e vocês vão pelo relatório do Conselho? Qual é a posição da conselheira? Bom, aí eu visto levando em consideração aqui, ela foi autuada pelo artigo 67, negligenciar na conservação do imóvel, instalação ou bens do terminal. Foi oriundo de uma única fiscalização que gerou um relatório de
conformidades, só me engano, foram 17 não conformidades. E cada uma foi aberto um processo diferente, mas cada uma para uma situação diferente. Teve banheiro, a José Duarte, o conselheiro José Duarte Papel higiênico. Papel higiênico. Melhorar a limpeza da cerâmica e os sanitários dos sanitários públicos, dos pisos inferior e superior, reduzir a presença deficiente da limpeza, regular o fornecimento de papel toalha, papel higiênico, saboneteiro, sabão líquido nos sanitários públicos dos pisos inferior e superior. E esse aqui, por mais que tenha sido feito com a mesma fiscalização, o mesmo relatório de fiscalização, foi por substituir os assentos danificados localizados na área de espera dos pisos inferior e superior, frente aos etiquetas nessas passagens. Data bene, né, do entendimento dos conselheiros, entendo que é uma penalidade diferente. Voto para os conselheiros, permanece. O relator ou a defesa? Não, o relator. Aprovado. Só que eu vou fazer uma consideração. Como eu sou lá de Anápolis, eu vou pedir para eles. Geralmente o pessoal me cobra agora de mim. Olha a rodoviária, olha como é que está lá. Eu vou pedir para vocês cuidar bem da rodoviária lá, tá? Você que é o gerente lá, né? O advogado Juliano já conhece o tempo. E cuida lá para nós bem. Ok? A gente está discutindo, o pessoal já estiveram aí comigo, vocês sabem que vocês estiveram aí. E o pessoal, como é que é o nome dele lá? O Giovanni. Giovanni? Capricha na nossa rodoviária lá, pois não. Não, você não está olhando lá, você não está fiscalizando. Ajuda nós lá, tá? Tá bom, com certeza. Ok? Tá ok. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Um abraço, mas é 500 reais só também. Obrigado. Versão de pauta novamente agora com a Saneago. Pode comunicar que Saneago tem uma reunião agora às 2h30 com o pessoal da Saneago, a diretoria e o jurídico, lá na minha sala. O pessoal da diretoria me ligou para tratar sobre aquela multa grande do Ministério Público. Vamos conversar aqui, né, Zé? Vamos ver. Saneago dá trabalho para burro para nós, mas é nosso. É normal, né, presidente? Né? Crescer É nosso. aquele tamanho. Vamos ter que melhorar. Vamos melhorar. Eu tenho um respeito muito grande por você. Ok? Bom, são dois processos que estão comigo aqui da Saneago. São recursos, os processos. No item 6.23 e 6.24, processo 2002, final 5578, 2010, final 5578 e 2010, final 5577. Esses dois processos são referentes à auto-infração. O primeiro, em fiscalização no distrito de Bragolândia, no município de Rubiataba, e o segundo no município de Conceição, no distrito de Conceição, no município de Bela Vista. Deixar de cumprir as disposições legais ou contratuais relativas aos níveis de qualidade do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Artigo 7º, inciso 6 da Resolução 232 do Conselho de Gestão. Artigo 21 da Lei Estadual 13.569, combinado com o artigo 69 da Lei Estadual 14.939. Primeiro processo, foi juntada a defesa aqui, mas o recurso, mais que eles juntaram referente a esse processo condutal, é uma situação descrita aqui diferente. Vamos olhar. Foi juntado, acho que Porque no meu, inclusive, só tem a
o recurso Os só meus de autos. fase de filtração aqui, que é outra coisa. Na verdade, é fase de contabilidade aqui, né? Tá, deve ter havido um erro nos meus autos, não consta o recurso, embora conste no sistema a apresentação do ofício. O ofício está aqui, foi apresentado, sabe? Mas o conteúdo, aqui o processo está certo, mas o conteúdo é diferente, manutenção. Mas a gente, respeito a Soniago, o ofício foi encaminhado com recurso, a gente observa que faz o saneamento do processo, mas observa que não teria fato que causasse uma anulação dessa aplicação. Que as duas fiscalizações apresentaram as fiscalizações do material polido pela empresa que faz os exames, apresentou turbidez, cor aparente, flora residual, coliformes presente, coliforme fecal presente, turbidez. E na segunda amostra persistiu. E o segundo processo, semelhante. Agora, esse segundo processo, é interessante, a Saniago faz a alegação aqui, que são 24 ligações, apenas 24 ligações faturadas. Nesse sistema de Brasolândia. Hoje em dia existem 139 ligações. Na época que foi apresentado aqui, o recurso, a defesa em 2012 eram 24 ligações. Eles apresentaram que até um projeto que estava sendo feito na melhoria do sistema, mas na época que foi feita as duas fiscalizações, foi coletadas as duas amostras, o problema persistiu no segundo e foi lavrado a aplicação. Sim, seu relator. Eu partilho, Eu voto pela manutenção. manutenção. Quem concorda? Você quer fazer a defesa? Eu só queria fazer uma pontuação, eu não iria falar a respeito, mas como o senhor pontuou aí que o recurso ficou de outra matéria, e nos meus autos consta a defesa com uma análise fisicoquímica laboratorial, eu não sei se consta desse processo, eu tenho percebido que os nossos autos não têm muita semelhança com o de vocês, talvez será preciso a gente até pedir cópia, né, porque o seu tem recurso, por exemplo, o meu não tem. Mas, mesmo assim, nas nossas análises laboratoriais que foram entregues com a defesa eminentemente técnica aqui, de uma folha, dos pontos levantados, nós temos aqui uma turbidez de 1,40 para a rede, quando o máximo permitido seria 5,0. Nós temos cor aparente 6,7, quando o máximo permitido seria 15,0, tanto para a ETA como para a rede. Nós temos um pH de 7,75 aqui, que está no meio, né, entre o mínimo e o máximo. Então, só para dizer, eu acho que não é segredo aqui, apesar de ouvir reiteradamente, né, que a Saniago dá muito trabalho. Mas é porque é uma empresa muito grande que a gente tem tentado, e nesses 47 anos a empresa tenta acertar o seu rumo, né? E a gente vai aprendendo. Mas foi feito, talvez seja isso, conselheiro Danilo, tem umas fotos aí que mostram o antes e o depois com o recurso. Não, aqui no Bragolândia não. Porque foi feita para evitar a questão dos coliformes, é imprescindível a questão da coloração. E foi feita uma reforma em todo o sistema de coloração, né, para tornar ele padronizado. Isso foi feito à época, né? Eu tenho as cópias aqui, eu não sei se cabe juntar agora ou se com um eventual pedido de revisão. Pois é, isso que eu ia te dizer, porque não tive como analisar, né? Às vezes é até bom quando você vê se a nossa pauta que era publicada com 3 dias de antecedência, né? Você procura o conselheiro, onde é que está o processo, para você dar uma olhada no processo antes para ver se está certo, porque isso não é o único que aconteceu não, viu? Já teve algumas outras
decorrências desses recursos juntados no meio do processo e tal, mas com conteúdo diferente. Então eu não tive como analisar esses dados que você está me dizendo. Às vezes você apresenta num pedido de revisão, que aí a gente analisa com os documentos que estão no processo, porque o que está no processo são as duas amostras que foram coletadas pelo laboratório contratado pela GR, em datas específicas aqui. A primeira constava o coliforme fecal e outras situações, e a segunda, na data posterior, a mesma situação. Então, eu não sei quais são os dados que você tem, se são dessas mesmas datas aqui, né, para a gente poder confrontar. Às vezes você apresentar um pedido de revisão, que a gente analisa o que está dentro do processo. Ok? 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 Quem concorda com o relator, permaneça como está. Obrigado, Saniara. Vamos na pauta normal? Vamos iniciar? Mas antes de iniciar, vamos alegrar um pouquinho o ambiente aqui, né? Parece que o pessoal está meio triste. Eu queria um negocinho aqui muito simples. Só existem 2 dias do ano que nada pode ser feito. Vocês sabiam? Um é ontem e outro é amanhã. Tá? Portanto, hoje é dia certo para amar, acreditar e perdoar. E viver bem. Ok? Então, nesses 2 dias você não vai nada. Por isso que eu falo o seguinte, hoje então vocês vivem a vida boa, tranquilo, que é a única coisa que a gente leva da vida é saber amar. Graças a Deus, eu com 70 anos vivo maravilhosamente bem. Que Deus me dê saúde. E a vocês também. Não fique triste e nem olhar as outras pessoas com um olhar diferente, que tudo tem sua razão. Né, Alvaro? Ela está triste, outro não está, mas todo mundo tem sua razão. Eu estou cansado. Faz parte da vida. Né? Tem mais tempo do que era recomendável a noite de ontem. Tem mais do que era aceitável dessa noite. Então hoje eu estou cansado. Vamos lá, Paulo, então. Continuando, vamos ao item 3, apresentação e discussão de processo com pedido de revisão a serem relatados pelo conselheiro Zé Duarte dos Santos. Item 3.1 ao item 3.4 da pauta. Senhor presidente, distinguidos conselheiros, os 4 do item 3 da pauta, o 3.1 e o 3.2, processo 2012, final 0016, e processo 2010, final 4651, é pela manutenção dos autos de infração já exonerados pela. Quem concorda? Permaneça como está aprovado. E o processo 3.3, 2011, final 47012, 3.4, 2012, final 9098, pela anulação. Quem concorda? Permaneça como está aprovado. Passamos ao item 6, item 5, de caráter após uma reunião, tendo em vista que por motivo de força maior, o conselheiro Sérgio não compareceu. Apresentação e discussão de processo com recursos a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha, item 6.1 ao 6.22 da pauta. Não, é o 4.1, né? Desculpa, pedido de reconsideração. Esse processo de reconsideração, 4.1/2012, final 8956, essa Bolognese e participação inicial, Central Energética Palmeiras de Goiás, Palmeiras de S.A., uma declaração que a gente já discutiu aqui no Conselho, eles apresentaram o pedido de reconsideração para subir o recurso para a ANEEL. No mérito, não tem fatos novos diferentes daqueles que a gente debateu aqui na reunião do Conselho. Então, eu manifesto pelo encaminhamento do processo para a ANEEL. Não é isso, Júlio? Quem concorda? Permaneça como está aprovado. Só. O João poderia falar um pouco sobre Esse porque processo envolve a questão da ANEEL, é bom a gente. ele já foi julgado e ele está dentro daqueles processos de avaliação das técnicas que não estavam gerando de acordo com o despacho solicitado pela ONS.
E que os advogados vieram fazer uma defesa? Isso. Então, o que nós contamos foi o seguinte: o espaço de despacho que tem que ser gerado. No caso da UTE Palmeiras, não estava gerando porque ela estava com problemas nas unidades geradoras delas. Estava com defeitos em 17% das unidades geradoras. Isso não a permitiu cumprir o despacho. Então, nesse caso, a gente só relatou que ela não cumpria. Colocamos a penalidade por não cumprimento do despacho da MS e também pelo programa de manutenção. Porque os contratos dessas térmicas, ela prevê que ele fique de stand-by até o momento de ser acionado. Mas enquanto ele está de stand-by, ele tem que manter tudo em operativo para o momento de ser chamado e poder gerar. Então, aqui já chegou à conclusão. A hora que foi solicitado, ele conseguiu gerar porque estava com defeito em máquinas. Ou seja, uma falha dele, ele deveria ter mantido as máquinas operacionais. Por isso, nós aplicamos a penalidade, já foi discutido aqui na reunião anterior. Aqui é apenas a avaliação se a nossa decisão está correta, diante da defesa que está apresentando para a ANEEL. E o que a gente vai fazer agora é um despacho dessa decisão, porque não cabe mais resolução, a votação foi anterior. Então, um despacho e um ofício encaminhando para a ANEEL o processo para que ela ajude agora, e em última instância. Eu fiz questão de falar sobre isso, porque agora mesmo o governo federal vai ter que pagar, não vai pagar 16 bi, né? Para ter? Exatamente. Para ter. Então, quer dizer, Paga. Não, o consumidor vai pagar. o consumidor que paga, o governo federal passa para ele, Vai passar para cá. mas vai sair da minha fatura da sua. Isso. Aí, quer dizer, o cara recebe 16 bi, tem uma remuneração garantida e não mantém o serviço ali da porta para ser utilizado na E a hora. resolução também mudou. A partir do ano que vem, vai vigorar os sistemas de bandeira. Ou seja, esse mês gerou, esse mês você paga que você conseguiu pela geração térmica. Não vai ficar como agora, que acumula e só no ano seguinte faz a reposição da tarifa. Então vai ser feito mensalmente, ou seja, o consumidor vai ter tarifas variando mensalmente por conta da geração térmica. Vai pagar em 2 homeopáticos. Só fazer a ressalva que o valor dessa multa aqui é R$ 2.465.056,70, que é proporcional para toda a Proporcional à disponibilidade. E deve ser direta ao tribunal. É complicado, porque isso aí é iniciativa privada e o cara está pagando uma multa desse tamanho, porque não é complicado esse negócio, né? Item 6, apresentação e discussão de processo com recursos serão mandados para o conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Bom, presidente, senhores conselheiros, esses processos do item 6.1 até o 6.22 são referentes à infração lavradas pela ANEEL, fundamento no artigo 56, inciso 1 da Resolução 005 de 2008, do Conselho de Gestão realizar a viagem sem a licença expedida pela ANEEL. Aqui, todos esses processos, em análise, a gente observou que as alegações das defesas não são procedentes. Algumas alegam que receberam a ativação de um prazo superior a 30 dias, mas esse não está classificado que é prazo impróprio da administração pública. Outras disseram que o motorista estava cortando, mas o fiscal não percebeu. Mas a gente vai pela fé pública do agente público, nosso fiscal. Então, em todos esses processos, eu voto pela manutenção dos referidos à autuação. Quem concorda nesse ponto? Só fazer uma ressalva, viu, presidente? O colega votou. Esses autuações 56 inciso 1, realizar a viagem sem a licença expedida pela ANEEL. São para empresas autorizatórias. As empresas têm que ser cadastradas na ANEEL. E para realizar uma viagem, por exemplo, em Caldas Novas, elas têm que emitir a licença dessa viagem, pagar o DART, o valor X, e solicitar autorização para a ANEEL. E a sua licença sai lá? Pois é, muitos alegam que tem um trâmite
meio Enrolaram complicado. que eles precisam viajar, o cara está lá esperando, tem que viajar. Tem que sair porque o cliente já contratou. Aí Você tem um problema. Aí é o seguinte, Final de semana é impossível fazer. Final de semana não faz. Final de semana você é complicado. Porque você tem que Agora- emitir o fax, passar o agora a fax gente no vê, Daripag a e a gente gente passa vê o isso Daripag. aqui, imagina quantos que estão viajando que o fiscal não pega. Pois é. Aí o PT faz online. Não, tudo bem, não, eu estou falando o seguinte, isso aqui que o fiscal parou e pegou, né? Pontual. Pontual. E quantos O que fiscal é só para o que mostrar. nós temos que fazer é informatizar. Isso. Ok. Não, tem que informatizar. Não, isso aí eu já vou fazer agora no começo do ano. Eu já vou fazer uma licitação, vou informatizar, que o pessoal tira de lá, já recolhe no banco na hora e vai viajar, cara. A NTT já tem um sistema assim. Tem que fazer. Não faz a viagem Não, outra interestadual, coisa, faz Não tem mais cabimento a essa altura. você passar fax. Desenvolvimento tecnológico, você fazer fiscalização a bico de pena. Não, lá em Dois Irmãos, lá no Exatamente. Ele tá no se o computador, fiscal mesmo tiver um notebook, que tiver centralizado aqui com nós, a gente tiver alguma coisa, antes de ele fazer, ele vai ver realmente como é que está a situação da empresa. Isso. Ok? Muitas vezes ele multa, e o cara já legalizou, já está tudo certo. Então, E esse inciso específico tem uma peculiaridade, porque, por exemplo, a multa é de R$ 3.200. A multa para o clandestino, aquele que não tem cadastro na GR, agora foi reajustada, está R$ 2.400, eu acho. quer dizer, mais barato do que o cara. Mais barato, o cara que não está cadastrado, está completamente regular, e que é o cara que está regular na GR. A diferença é que o que não está regular leva preso, né? Esse aqui não leva preso o veículo. Agora, e outra coisa, a mesma multa de R$ 3.200, esse mesmo inciso, para quem simplesmente não portava, às vezes ele tirou a licença, mas ficou no escritório, o motorista viajou sem estar na pasta, é 3.200, e daquele que se omitiu e nem tirou a licença, não está com a licença nem nada, é a mesma multa de 3.200. Se o fiscal tivesse no notebook já entrava, não sabia se o cara tinha tirado e esqueceu, aí não faz multa. Ok? Então a permanente eu voto, Manutenção. manutenção quem concorda, ok? Item 7, apresentação e discussão de processos concursos a serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro, item 7.1 ao item 7.18. Todos os processos para manter o ódio de inflação. Queria chamar a atenção só por 2013 1075 e 2013 2078. O valor da multa do primeiro 1075 é de 20 mil, transportou 50 passageiros. O caso da passageira é R$ 400 por cabeça em pé. Então teve uma multa de R$ 20 mil. E o 7.14. O 7.16 teve uma multa de 12.400. Excedeu 31 passageiros. E todos manteram o auto-infração. Eu tenho os valores das multas aqui, presidente, se o senhor quiser. Hein? Eu tenho o valor das multas de todos eles aqui, se o senhor quiser. Não, eu falei o seguinte, eu acho que já comuniquei, dizer para você, para botar, quando vem aqui, Eu já coloca botei lá em aqui, cima, já vem com a multa de todos. Para a gente saber, né? O valor. Esse Ah, achei aqui o valor? Esse aqui eu achei interessante porque o valor é muito alto, né? Esses dois aqui. O resto, Porque por cabeça, por cabeça, R$ 400 por cabeça. Multa por passageiro. Multa por passageiro. Aí vai Isso 40 passageiros. é lei ou regulamentação aqui? É a nossa resolução. Resolução. Resolução máxima. Que vale. pois é, mas você Mas não está bem legal, não. Não, a nossa lei, 3.569, dispõe que a GR tem, e aí, como agência reguladora, a gente pode normatizar, para não ter um Quando problema. foi aprovada essa resolução? Vai ser da época do Derlin, né? Resolução Vamos dar uma 97/2008. olhada nesse negócio aí, espera um pouquinho, deixa eu estudar. Já tem o projeto todo, mas é o decreto de regulamentação da lei do marco regulatório, que é esse que a gente está aguardando a aprovação. Agora, né, foi aprovada a lei, já está lá no governo. Não sei se vocês já viram. Já viram o novo projeto da GR? Não passaram para o conselho. Já foi aprovado na Assembleia. Agora Agora vai lá para o Câmara sancionar. Eu mandei tirar uma cópia e trazer aqui que eu vou distribuir para vocês todos. Eu acho que mudou bastante.
Eu acho que essa multa de 400 é Pessoa. Aí depois de sendo publicada a lei, sim, Eu a garanto gente vai uma coisa. regulamentando. regulamentado, mas aí nós podemos mudar essa multa aí Sim, também. sim. Ok? Tem vários detalhes. Ok? Eu garanto que o transporte aéreo não tem esse valor. É, né? Porque tem que o MTL não, ó. Multa por passageiro. Multa por passageiro. É para bater? Todos? Está em Aí votação. se o cara não cobrar multa por Precisa de cada quilômetro desse Quem nível, comprou essa correlação? Na Europa parece que Aprovado. em percursos pequenos, vai passar ali. Presidente, só um parênteses aí, tem uma resolução aí, a jurídica tem uma cidade aí que o ônibus estava cadastrado na GR, aquele que o senhor pediu para me resolver lá, que eu falei com o fiscal lá, ele veio me justificar que não podia fazer, mas ele fez. O ônibus era cadastrado na GR, só transportava passageiro, aluno para Goiânia, quebrou o ônibus, ele arrumou um outro ônibus e foi multado porque transporte clandestino de passageiro. E o fiscal, o doutor André, ele me tentar passar na minha boca, falar que aquilo era clandestino, é um absurdo, né? Quer dizer, os caras, você falou aí, o cara pega transportando aluno todo dia, é específico para aluno, e ele vai falar para mim que é transporte clandestino. Aí é piada. Aí não dá pra... Mas ele não tinha autorização da TGE? Ele tinha autorização para o ônibus, ele quebrou, ele arrumou outro ônibus. Só para trazer para o pessoal. os passageiros. Aí ele transportou o transporte coletivo de passageiro. Eu acho que o fundo dele resolveu. Eu acho que é a resolução isso aí. Eu acho que eu falei para vocês aqui na outra reunião, eu estava em casa, era umas 7, 8 horas da noite. Lá naquele posto de polícia lá de Leopoldo Bulhões, os alunos estavam indo para a faculdade em Anápolis. Quando chegou no posto de polícia, os ônibus lá de Silvânia, dois micro-ônibus, que tem licença da GE. Ok? O cara parou, multou e prendeu. E prendeu alguma coisa. Aí o cara me ligou. Falei, por que prendeu? Já fizeram a multa? Já. É porque não tinha extintor, não sei o que ele achou lá que não tinha. Aí eu disse, vai ficar preso. Eu digo, mas quem falou para você que vai ficar preso? Falei para ele, né? Eu digo, ó, tu já fez a multa, libera. Não tem extintor, libera. Ah, mas o senhor se responsabiliza? Aí eu falei, ó, não sou moleque não. A partir da hora que eu dou a palavra, eu me responsabilizo. Libera o ônibus, os alunos têm prova. Como é que vai segurar os ônibus presos aí? Os micro-ônibus? Libera, se é o problema do extintor, faz a multa. Acabou, amanhã depois. Mandaram os 2 micro-ônibus lá, os alunos lá xingando, né? E ainda mais numa época de eleição. A gente percebe, senhor presidente, que tem assim, as nossas defesas judiciárias, todos os processos, todos os alunos estão fazendo prova. Então me assusta a gente no jurídico a mesma argumentação para todos os processos judiciais. Eu não estava lá no momento, só que a argumentação de todos esses veículos é que os alunos estão fazendo prova. A gente começa a ficar pelo menos ao mínimo assustado. Vamos supor que é mais divulgado. Pode ser que. Mas aí é difícil de ver. Pode ser que tenha 1 ou 2 que tenha a prova, ou 10 que tenha a prova, né? Agora sim. Não é todos. O veículo regular, ele tem a possibilidade de transbordo. O que significa isso? O veículo quebrou, teve algum problema, você existe um veículo reserva. Esses ônibus, esses veículos cadastrados, fazendo transporte cadastrados, eles podem também, além, ter um outro veículo que também seja cadastrado aqui na GR. Então falta um pouco de organização. Eu solicitei uma carta para o prefeito responsabilizando pelo transporte. Ele veio me falar que você vai liberar os ônibus, você vai responsabilizar se acontecer algum problema. Aí o José Duarte tinha feito uma época aí, no ano passado, ele solicitou a carta do prefeito. Pela troca, ele responsabilizando, aí já ia sair fora. Não tem nada a ver. Porque realmente é problemático, você não conhece o estado do ônibus, não conhece a inspeção que foi feita, aliás, nem foi feita, mas a carta do prefeito responsabiliza porque é problema do prefeito, não é meu? Mas Então dentro do município também. Se for dentro do município, sim, senão é nosso. não, mas o prefeito, a Goiânia, estava fora. Mas aí tem Eu
o prefeito aqui. Eu não sei. Tem muitas coisas erradas. E às vezes difícil, fica querendo de. Na prática. Nós estamos Fica aí. sempre. Eu sempre falo assim. Não, não ganhou nada não? O que a gente tem que dar é o bom senso, o jurídico. Tem que achar uma saída. Do transbordo, né, de se cadastrar os veículos, as empresas têm que se organizar também, mas não são organizadas. Os fiscais estão lá, não sabem muitas coisas que não estão acontecendo, vocês sabem como é que funciona isso aí. E outras coisas que nem vou falar aqui. Vamos lá. Item 9, apresentação e discussão de processo com recurso intempestivo a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Bom, são recursos que foram apresentados intempestivamente. Se eu não tenho informal na classificação, voto pela manutenção. Eu concordo, permaneço como está aprovado. Item 10, apresentação e discussão de processo com recurso intempestivo a serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. Manter o auto-fação nos dois, com recurso intempestivo. Eu concordo, permaneço como está aprovado. Item 12, apresentação e discussão de processo com Item 12, apresentação e discussão de processo com recurso não conhecido a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. O subscritor da peça recursal não tem documento legitimatal, então o recurso não conhecido, voto pela manutenção. Eu concordo, permaneço como está aprovado. Item 13, apresentação e discussão de processo com defesa a ser relatado pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. Isso da NDT foi mantido a auto-fação. Eu concordo, permaneço como está aprovado. Item 14, apresentação e discussão de processo com defesa tempestiva a serem relatados pelo conselheiro José Duarte. Item 14.1 ao 14.3. Item 14.1, pela anulação do processo 2013, final 24/14. Item 14.2, 2008, 93/48, final, por arquivar por decurso de prazo, ou seja, o processo que ia de 6 anos. Item 14.2, item 14.3, 2012, final 6252, manter o auto de infração. Conforme o relator, uma anulação, outro arquivamento e o outro manter. Quem concorda? Aprovado. Item 15, apresentação e discussão de processos com defesa preclusão a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Item 15.1 ao 15.3. O 15.1, processo 2012, final 56. Velho não tem que insistir, tem que usar. É um 15.1, processo 2012, final 5694, da aviação masculina, manter o auto de infração. Só porque tem análises. 15.2, 2012, final 0222, Fábio Carvalho de Santos Silva, deve ser 1040, manter o auto de infração. E 15.3, 2012, 0049, final, S. Reis, empresário, manter o auto de infração. Esse é a NTT, a NTT será a segunda instância. E concordo, permanece como está aprovado. Item 16, apresentação e discussão de processo com defesa não conhecida a serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. 16.1 ao 16.3. Os três mantêm o auto-fação, da NTT. Todos? Todos três. Discussão? Aprovação? Concordo? Aprovado. Item 17, apresentação e discussão de processo para reexame a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Item 17.1 ao 17.5. Esse processo do 17.1, 2012, final 8107, 2012, final 4086, 2012, 8143, 2007, final 6366, 2012, final 7359, é pela anulação, mantendo a decisão da Câmara de Julgamento. E concordo, relator, permanece como está aprovado. Item 19, apresentação e discussão de processo para reexame a serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. 19.1 a 19.4 da pauta. Só tem questão de ordem.
O senhor relatou 17? É. 17? De exame. Peraí. Eu falei em exame. 17.1 ou 17.5. Aí Esse é o processo de exame, que tinha sido mantido a duração lá na Câmara. mandei a Aí vem aí dando com vocês. Aí nós estamos acompanhando a decisão já proferida na Câmara. Ok. Todo dia 17. 19 agora. Todos por anulação. 30 moradores. Os 4. Quem concorda, permanece como está. Agora. Nem sei, sobre o 21 também. 21, o que é? O segundo só. Falta o 21.1. 21 processo, né? Relação à Praça Central. Não tem medo de perder o pescoço, não. Não sei se só chegou, nem que bate na navalha. Chegar o dia, né? É? Chegar o dia. Se você facilita, chega mesmo. Chega aqui com esse tipo de cara aí, nem chega no sinaleiro, nem enfia dentro da navalha aí. Bom, esse aqui, na verdade, é um pedido de revisão. O autuado Brasil Central Locadora de auto-limitado foi autuado pela infração artigo 1º, inciso 1 da 14.480, que é o considerado clandestino. Ela apresentou um pedido de revisão, porque a nossa decisão aqui nós não aceitamos o recurso porque foi intempestivo, mas recontando o prazo aqui, a gente observa que realmente foi intempestivo o recurso. O mérito aqui também, a alegação não procede. Quem concorda, o relator permanece como está. Outros assuntos de interesse do Conselho, do Regulador? Eu só queria fazer a Vossa Excelência uma pergunta. Afinal de contas, quando é que sai esse negócio do nosso retorno? Retorno da Avenida do Goiás para a sede própria? Que retorno? Eu ia falar com o chefe? Não, sede própria. Está devagar agora, um pouco mais devagar, porque a Secretaria da Fazenda não está liberando. Está segurando. Está segurando tudo, para manter a folha. Então, a parte do Parque Singular está fazendo lentamente, porque não está tendo recurso. Eu acredito que nós vamos para lá em janeiro. Era para ser em novembro. E a GR tinha passado desse dinheiro. Eu fiz a Mas solicitação. o problema é o seguinte. A solicitação lá para adiantar o 10º, 11º e 12º. Esse já estão pensando até os nomes, né? A hoje já instalou. Ele tem um buchicho grande no palácio. Tem um problema da energia. Tem um buchicho grande no palácio. Tem muita gente querendo ir para lá. Tem um problema de olho gordo. A amiga minha que falou, ó, sem dúvida logo. Se pega o Marcão sozinho aí na Happy Hour aí, fala, muda, aí um abraço. Se o governador mandar, Não, mas não é necessidade disso. Mas o resto está todo em nome da GR. Isso é bobagem. O governador manda quem sabe não. Quem tem olho gordo tem. Eu Mas é pra gente mudar mais rápido, né? Ninguém vai mudar até não resolver o problema da energia. Esse que já está para ser Não, nós temos uma reunião aqui, e o diretor, o Francisco, eu pedi agilidade. Eles estiveram aqui comigo, eles iam cuidar pela agilidade. Então, é o seguinte, eu acho que demora um pouquinho. Nessa mudança que está sendo feita agora, eu acho que ninguém está seguro para pedir para ir para lá. Então, Quem sabe quem vai ficar, quem não vai Pelo ficar. seu filho empresarial, você acha que só em janeiro? Eu acho que sim, já. Quando aprovar o orçamento. E aí não. Mas agora foi suspenso. Agora todas as ordens de serviço, tudo, não aquelas que já estavam. Eu acho que se nós ir em janeiro está bom demais.
Né? O que você acha? Em janeiro não tá bom? Daqui 2 meses. Era para ser novembro. Não, era pra ser junho. Junho, Julho, a gente pegou. É, Meu prazo de validade aqui, salvo que meu juiz, se não houver decisões, determinações em contrário, é 2018. Então, já de 2015 está dentro do prazo. Mas eu já fiz salvo antes. Salvo se não houver determinações. Doutor, será mais uma reunião da Comissão de Divulgação. Obrigado pela permanência. Pode nos ligar lá para nós.